1994. O mundo nunca esquecerá. Nesse ano, nasceu um dos games mais incríveis já feitos. Tal criação deu origem a uma franquia de jogos que até hoje continuam sendo marcantes. Misturando criatividade, horror e sobrevivência, nasceu uma das obras mais clássicas e com fortes inspirações de sua época. E sem mais delongas, apresento a vocês o tema do nosso vídeo de hoje. Resident Evil. Considerado por muitos o melhor game da história, esse nome prosseguiu com mais visibilidade, resultado de suas várias sequências lançadas. Não só conquistando por ser um jogo de sobrevivência e horror, mas também por incluir personagens memoráveis que até hoje marcam uma legião de fãs. Mesmo tendo vários obstáculos e deslizes pelo seu caminho, não se pode negar que Resident Evil ainda possui relevância. Nesse vídeo, irei partir de um outro ponto controverso dessa saga impressionante. Fato este que possui vários pontos positivos e negativos. Sendo um sucesso ou fracasso, os jogos ainda serão um futuro promissor dessa marca, então torceremos para que essa franquia ainda possa nos surpreender. Mas o vídeo de hoje não será falando sobre os feitos dos jogos da franquia. Olá, é um prazer ter você no meu canal. Esse vídeo é um dos casos especiais que eu optei por produzir. Os que me acompanham entendem os tipos de vídeos que mais posto no canal. Mas caso você for novo por aqui, te desejo as boas-vindas. Quero ressaltar que nesse vídeo irei basear apenas a minha compreensão sobre a franquia de filmes de Resident Evil. Então tudo que eu falar será em relação ao meu entretenimento e não ao meu senso crítico. E para fazer uma breve participação, convidei meu parceiro do YouTube, Shouyu. Sendo assim, vamos começar. Já não é de hoje que jogos têm suas adaptações fora da mídia encaradas de maneira tristemente rápida e imparcial. Mesmo que isso seja justificável, tendo em vista as bombas que lançaram no início dos anos 2000 e final dos anos 90, ainda é um assunto quase que tabu no cinema. Claro que a maioria que clicou nesse vídeo conhece Resident Evil, mas por questões de argumento, acho válido citar as inspirações da franquia e alguns aspectos que ajudam a notar as qualidades escondidas nela. Antes de tudo, eu sou o Shouyu e quero te convidar para passar lá no meu canal. Falo sobre cinema, estudo sobre cinema e ensino sobre cinematografia em ambas as coisas, jogos e filmes. O link estará na descrição desse vídeo. A nossa história começa em 68, com o lançamento de A Noite dos Mortos-Vivos, uma das primeiras produções de George Romero, em parceria com John Russo. O filme foi um marco inicial na cultura dos zumbis no cinema, ocasionando em múltiplos longas do mesmo criador sobre esse tema. Mas o que havia de tão diferente nesses filmes? Bom, além de serem a ponta do iceberg no gênero, eles revolucionaram os mortos-vivos, apresentando o que conhecemos hoje em séries e filmes, representando cadáveres famintos com aparência grotesca, o que se tornou uma norma em produções que trabalham com esse conteúdo, visando no realismo e terror dos zumbis. Seguindo essa lógica, qual foi o erro dos filmes de Resident Evil? Muitos podem citar vários defeitos ao decorrer da saga, no entanto, há um que considero primordial: o reboot da história. Se você for assistir ao primeiro filme, verá que ele consegue ser aceito pela maioria que se diz contra a franquia, e a justificativa para isso é simples. No início, Resident Evil, o Hóspede Maldito, de 2008, seria um spin-off, ou seja, ele se passaria no mesmo universo dos jogos e contaria uma história diferente, mas servia para complementar o enredo dos games. Tanto que se você analisar o primeiro filme dessa saga, verá que ele é bem diferente de suas sequências, pois nele não é mostrado personagens dos jogos e também não exibe eventos que aconteceram nos games.
Eu acredito que o Resident Evil de Paul Anderson seria um projeto canônico, podendo até ter uma chance de Alice, a personagem principal do filme, se tornar um dos rostos dos jogos futuramente. Cheguei a essa conclusão após analisar o enredo desse filme e de alguns games da franquia, e percebi que nenhum dos jogos contava como o vírus escapou do laboratório, e apenas mostrava o papel de pessoas que estavam sofrendo as consequências desse vazamento, entendendo um pouco de como tudo aconteceu através de textos e diálogos dos games. Na linha cronológica que montei, o filme Resident Evil, O Hóspede Maldito, seria a história inicial de como tudo aconteceu. Depois, seguiríamos para o jogo, também lançado no mesmo ano do filme, este sendo o remake do jogo original de 1996 e suas sequências. Tanto que a mansão onde Jill Valentine e Alice Abernathy estão podem ser praticamente a mesma. Sendo assim, a história de Alice seria uma prequela no universo de Resident Evil, e tudo seria canônico. Claro que fiz essa mistura de universos me baseando em informações lançadas na época, e é notável que com o passar do tempo, ambos os universos fugissem da proposta inicial. Tudo mudou em Resident Evil Apocalipse, onde a ideia de mesclar os universos foi deixada de lado. A partir desse filme foi criada uma história que não só afeta os eventos dos jogos, como também o destino de seus personagens. Digamos que foi nessa sequência que eles criaram um universo alternativo, trazendo personagens dos jogos que mais serviam para contracenar com a protagonista do que ter o seu próprio protagonismo. E com isso foi criado outros problemas com a franquia. E o mais interessante é que muitos desses erros são similares com os dos jogos de Resident Evil. E por mais que os filmes seguiram uma linha totalmente diferente da obra original, é inegável dizer que o mesmo não tem sua legião de fãs. Alguns destes, assim como eu, são fãs tanto dos jogos quanto dos filmes. Mas afinal, o que os jogos e os filmes têm em comum? Por incrível que pareça, muitas coisas. Ambos conseguem ter as mesmas qualidades e defeitos. Porém, vamos por partes. Com o passar do tempo, muitas pessoas relatavam que os jogos perdiam sua essência, tendo o clima de terror substituído por ação, além de momentos fora do realismo que são por muitas vezes exagerados. Temos como exemplo Chris Redfield socando uma pedra gigante em Resident Evil 5, Leon Scott Kennedy fugindo de uma estátua gigante e escapando milagrosamente de lasers em Resident Evil 4, entre outros. Fora que os fãs apontam que aos poucos a saga vai tomando outro rumo, usando o sétimo jogo e o Village como referência. E é impressionante que esses mesmos erros estão nos filmes de Paul Anderson. A essência de terror e sobrevivência é logo transformada em ação, com direitos a explosões, tiroteios, clones, poderes e tecnologia super realista. Fora que o realismo deixa de ser uma norma e por conta disso, alguns citam os filmes como genéricos, o que não deixa de ser verdade. Porém, convenhamos que um jogo que tem uma bruxa que controla corvos, dragão, vampiras e bonecas diabólicas com sua DLC que tem literalmente os dementadores de Harry Potter, também não parece genérico. Por mais que eles queiram dar a entender que tudo era fruto de um fungo e envolvia apenas ciência e não fantasia, é algo que não dá para negar. A minha opinião pode até parecer errada, mas só de uma obra já ser genérica consegue ter uma certa atenção. Até porque é algo comum que existe na maioria dos filmes e jogos do gênero, o que diferencia apenas é o seu desenvolvimento. Um ponto que não dá para negar é que a saga de filmes também influenciou os jogos, como a cena de lasers do primeiro longa, que logo também apareceu em Resident Evil 4, e The Umbrella Chronicles. O uso de clones, que era muito notável nos filmes, passou para os jogos, e é interessante o poder que essa franquia de Paul Anderson teve e conseguiu entender um pouco do seu projeto com essas sequências. Pelo que pude entender, o diretor queria pegar elementos dos jogos e pôr nos filmes, transformando esses elementos como parte daquele universo. Várias coisas são postas nos filmes, desde cenas similares até armas biológicas e várias referências. Muitos dizem que por conta disso, o filme tem muito fanservice, e é por isso que ele tem tanto engajamento. No entanto, eu discordo, até porque os fãs dos jogos não gostam dos filmes, e os motivos são óbvios. Acredito que uma parte desses fãs não tinha acesso aos poucos ou já estavam cientes que a intenção do filme nunca foi se basear nos jogos, e sim criar um universo diferente usando elementos deles. Eu realmente gosto muito da saga de Paul Anderson e acredito que as qualidades dos filmes sobrejulam seus defeitos. E é claro que isso parte do entretenimento de cada um, mas não nego que os personagens
e alguns pontos do enredo conseguem ser bons, pelo menos para mim. O problema é que os filmes se deixam mais levar pela ambição, assim como a maioria das pessoas dessa área, e isso impede da saga de ter uma ideia melhor e muito mais organizada. Se eles tivessem continuado com a ideia do spin-off, talvez os filmes teriam mais carinho dos fãs dos jogos e a Alice poderia até ganhar ou aparecer em um jogo desse universo. Mas como ele já foi finalizado, a única coisa que nos resta é uma suposta notícia da volta de Milla Jovovich como Alice no futuro filme de Resident Evil. Só nos resta as memórias. Gostaria de agradecer pela presença do meu colega Shouyu. Muito obrigado, mano, e já passo no canal dele porque é incrível. Agradeço também por você ter assistido a esse vídeo e finalizo ele com uma breve reflexão. Não tem sentido exigir realismo em um filme ou jogo, sendo que você usa deles para fugir de sua própria realidade.